Hoje nós vamos continuar a gravação sobre as memórias do Dr. Plínio e estamos entrando então no Dr. Plínio na ação pública e vamos abordar a Liga Eleitoral Católica, portanto, como surgiu essa ideia, e é preciso tratar, é muito importante esclarecer esse ponto. Há muitos livros por aí, defesa de tese, que tratam da história do Brasil no século XX e colocam algumas figuras como exponenciais. A primeira figura tem que ser o cardeal Dom Sebastião Leme, que mais ou menos foi, talvez 26, por aí, ele se tornou cardeal, sucedendo o Dom Arcoverde, cardeal Arcoverde. A outra figura que colocam, aí já no laicato, é o Tristão de Ataíde. Ele foi nomeado por Dom Leme como sendo o condestável, o presidente de toda a Federação dos Movimentos Católicos no Rio de Janeiro. Ele era um intelectual e uma família culto. Dom Leme, então, o colocou como figura exponencial. Então, isso é histórico. Quando, então, as teses, os livros, os historiadores vão tratar, pelo menos da primeira metade do século XX, vão colocar realce em quem? O cardeal Dom Sebastião Leme como sendo o grande cardeal que impulsionou o movimento católico no Brasil, na década de 20, 30, 40, ele que morreu em 43. E Tristão de Ataíde nessa época também. Bem, e esquecem de mostrar o papel do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Ora, o papel do Dr. Plínio é um papel público. Público. Bem, nós temos então a entrevista que o senhor Léo Danieli fez com o Dr. Plínio em 88, e o senhor Léo pergunta para ele: Dr. Plínio, nós não temos nenhuma comprovação histórica de que o senhor está na origem da Liga Eleitoral Católica. E o senhor Léo fala assim, o Dr. Plínio sorrindo, me disse assim, olha o que disse o senhor Léo: o senhor afirma que teve uma participação marcante na fundação da LEC, mas não foi possível encontrar essa informação dos historiadores que tratam da matéria. Eles se referem sim ao seu de Amoroso Lima, ao arquiteto do Cristo Redentor, que é o Dr. Heitor Silva Costa, e evidentemente de Dom Leme. Então, esses seriam os homens que fundaram a LEC. Nós vamos ver aqui alguns documentos mostrando que esses historiadores estão sendo parciais, estão omitindo uma realidade. Então, escreveu o senhor Léo Danieli. Dr. Plínio, sorrindo, respondeu: um dia, lendo o jornal católico La Croix, francês, não é? Paris, conheci a existência da Fédération Nationale Catholique, dirigida pelo general de Castelnau. Esse general tinha se notabilizado na Primeira Guerra Mundial, católico. Olha, o Dr. Plínio já tinha nessa época aí, isso talvez seja 31, mais ou menos. Ele mantinha coisa, ele lia, né? Digamos assim, tinha correspondência, não, como é que eu vou dizer? Ele seguia certos jornais internacionais também, e seguia o La Croix. Bem, continua. Eu escrevi então à Frente Nacional Católica pedindo estatutos. Soube então que tal associação mandava a todos os católicos, antes das eleições, um questionário, indagando a posição de cada um dos candidatos face às reivindicações da igreja, e depois publicava as respostas. Veja bem, é uma estratégia absolutamente eficaz. Se eu tenho um país igual o Brasil, que tinha mais de 95% de católicos, se fosse possível, se existisse uma LEC aqui que mandasse aos candidatos, naquela época, né, um questionário a respeito, qual é a sua posição face, por exemplo, ao ensino religioso nas escolas, qual é a sua posição face ao voto para
para os seminaristas, não para os eclesiásticos, para os religiosos. Qual é a sua posição sobre a igreja ter o direito de ministrar o ensino religioso nos quartéis, de ter uma capelania militar, de fazer a dispensa do seminarista do serviço militar, porque ele está servindo a Deus? Bem, imagina, os candidatos respondem e a igreja, vamos dizer, no caso aí, ela publicaria. Isso seria uma forma de orientar o eleitor face aos interesses da igreja. O Guilherme Frodônio, nessa época as reivindicações já haviam algumas de cunho monárquico sendo feitas? Perdão, se entendi bem, você disse a parte monárquica também? Muitas reivindicações da igreja incluíam alguma que fosse de cunho monárquico. Não incluía. Não incluía. Então vamos ver, a posição do Dom Leme, por exemplo, era uma posição favorável ao Getúlio. Olha, o Getúlio era um plebeizador de primeira linha, não é? Quem tinha mais relações, evidentemente, com a aristocracia paulista, com os partidos políticos que eram mais tradicionais em São Paulo, era o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte. Dom Leme não tinha. E, aliás, foi dito aqui, nas reuniões anteriores, o Dr. Plínio, quando entrou lá no Colégio São Luís, ele já levantava o assunto de monarquia. Ali, entre os alunos, ele disse que praticamente ninguém se interessava. Ele só foi encontrar respaldo para as ideias monárquicas quando ele entrou na congregação mariana e viu que as pessoas de classe média ou média baixa tinham muito mais interesse. Continuou o Dr. Plínio falando. Propus então ao Tristão de Ataíde, com quem o iniciava uma amizade que mais tarde se tornaria íntima, e que as polêmicas da ação católica, isso aí, portanto, já no ano 40, e liturgicismo haveriam de romper no início da década de 40. Então, o Dr. Plínio já tinha começado uma amizade com o Tristão de Ataíde. E escreve ao Tristão, olha, tem essa sugestão. Qual é a sugestão? Fazer algo semelhante ao que o general de Castelnau fez na França. Bem, agora vem a resposta do Tristão. Ele me disse que havia cogitado algo do gênero junto com Silva Costa e que Dom Leme já havia sido ouvido sobre o tema. Então, eu estava pensando sobre isso. A LEC, ela surgiu, na verdade, de uma aspiração nacional. Então, Dr. Plínio está aqui, leu Lacroix, viu a ideia, e quando ele escreve para o Tristão diz, pois é, aqui também no Rio, já conversei com o Silva Costa, já propusemos ao Dom Leme algo. Não estava materializado, não havia os estatutos, mas a ideia, isso que eu disse, a ideia havia. Agora continua o Dr. Plínio. As sugestões por mim apresentadas, nós vamos ver o documento daqui a pouco, foram tomadas como pano de fundo do projeto elaborado. Dom Leme enviou circular a todos os bispos do Brasil, sugerindo a criação da LEC nas dioceses. Então, realmente, Dom Leme comprou a briga. Da LEC ele comprou a briga. Agora vem um documento que eu apresento como sendo que o professor Plínio Corrêa de Oliveira, já em 30, tinha a ideia da LEC. Independente dos autores aí, dizerem ou não que o Dr. Plínio está na origem da LEC. É documento. O Programa da Ação Universitária Católica, AUC, publicado em 1930, fins de 30, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, entre aspas, na França não há partido católico, mas a Ação Social Católica resolveu nas últimas eleições que os seus membros só votassem nos deputados contrários à escola única. Com essa tática, subiu a 277 o número dos deputados contrários ao projeto da escola única. Total esse que, do contrário, nunca se teria alcançado. Ora, vem a conclusão do Dr. Plínio no Manifesto de 30. Vem a propósito agora uma pergunta. Se os católicos brasileiros tivessem agido sempre assim,
teríamos tido nós a série de medidas iníquas com que no Brasil tem sido vexada a Igreja. Então, ele está falando, a partir, portanto, de 1891, nova Constituição, né, colocada pela República, a Igreja vem sendo vexada, vem sendo pisada. Se houvesse algo semelhante, o Brasil não teria caído nisso. Está vendo? É a ideia da LEC? É a ideia da LEC. Quer dizer, é preciso reverter essa situação. Se o país tem mais de 95% de católicos, não tem sentido que as leis do Brasil ignorem a Igreja ou pisem a Igreja. Essa é que é a ideia da LEC, é reverter o quadro. Eu já tinha colocado aqui na reunião passada a questão da pastoral de Dom Leme, que é muito citada aí, de 1916. E, de fato, Dom Leme se insurge, ele levanta muito na pastoral a questão do... Ele não fala propriamente de laicismo, mas ele fala que o Brasil tem um indiferentismo religioso em todas as camadas sociais, não é? E que isso é o grande mal do Brasil, que é preciso reverter isso aí. Encontra, portanto, no Dr. Plínio um paladino dessa ideia, um guerreiro dessa ideia, como diz o professor Dematei. Aliás, trouxe aqui o livro. É um livro base da nossa exposição. É um dos livros base. Continua. Então, esse é o primeiro documento. Manifesto da UC levanta a ideia da LEC. Bem, aqui outro documento. Carta do Dr. Plínio para o Alceu de Amoroso Lima em agosto de 1930. Agora, a LEC foi fundada em fins de 31. Ou comecinho de 32. Deixa eu ver. Dr. Plínio escrevendo ao Alceu. Lembro-me perfeitamente de que em 1928, estava escrevendo em 30, o governo inglês mandou ao nosso governo alguns documentos. Que governo que era esse? Era o governo do Washington Luiz. Do Washington Luiz, que era o presidente do Brasil. Alguns documentos obtidos manu militari na Associação Comercial Russa Arcos, que funcionava como a dependência da Embaixada Russa em Londres. Então, o governo inglês mandou ao governo brasileiro. Os referidos documentos diziam respeito à propaganda comunista no Brasil. Vou repetir, 1928. Segundo eles, esses documentos, deveriam os nossos comunistas aliar-se a qualquer partido oposicionista, ainda que fosse monarquista, para estabelecer a desordem no país e a cisão nas classes conservadoras. O Dr. Plínio, então, em 30, no último ano da faculdade, ele está escrevendo para o Tristão. Continua o documento enviado pelo governo inglês. À mercê dessa desordem, introduziriam então suas ideias entre nós. Como se vê, o plano traçado em 1928 foi executado à risca. Ele está dizendo, então, o desdobramento do Brasil com a Revolução de 30 veio trazer isso aí. Não foi outra atitude dos comunistas que constitui hoje um perigo ameaçador. Está vendo? Então, o horizonte do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira está lá, vamos dizer, sempre foi assim, né? O comunismo internacional sempre teve olho no Brasil. Quando nada, pelo menos, é o país celeiro, né? E a China faz a mesma coisa hoje. Então aqui nós temos uma carta, outro documento, 4 de novembro de 31. Esse documento é decisivo. Meu caro doutor Alceu, era o nome oficial, né, do Alceu de Amoroso Lima. Recebi há algum tempo uma carta do doutor Heitor da Silva Costa, comunicando-me que, dado que ele era forçado a se afastar do Rio, eu deveria mandar ao senhor o projeto de organização da Liga Eleitoral Católica. Olha, isso aqui bate exatamente com as declarações do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Eu era o advogado, fui eu que redigi. Bem, só agora respondo às suas cartas, que sempre me dão tanto prazer, porque só agora pude concluir o referido projeto. Tenho andado ocupadíssimo
E isto me impede de terminar o trabalho de que a bondade do doutor Heitor, me tinha incumbido no prazo pedido. Depois de redigido o meu projeto, ocorreram-me duas ideias. Aí o doutor Plínio vai explicar. É o seguinte, é que havia uma ideia inicial de que a LEC deveria ser criada por paróquias. O doutor Plínio disse, olha, não vai dar certo isso aí, é melhor talvez regiões, né? E a outra questão é que o doutor Plínio fala, não se deve usar a palavra regulamento. A palavra regulamento não cabe bem. São os estatutos. Realmente regulamento não cabia. Então, o doutor Plínio está afirmando isso aí na carta do Tristão de Ataíde, ao Tristão de Ataíde. Então, ele manda o projeto final. Ele redigiu. Bem, aqui está o escudo da Federação Nacional Católica e do General de Castelnau, né? É um verdadeiro, o credo, né? Não sei se dá para ver aí, mas é o cruzado. O credo. Aí o doutor Plínio vai dar uma pequena explicação do que era a Federação Nacional Católica. Criada em 24, tá vendo? Olha aqui. É a reação que se iniciou com São Pio X, que morreu em 14, mas havia um renovo católico em todo o Ocidente. Então, Federação Católica. Em resposta ao cartel das esquerdas que pretendia relançar a política anticlerical e anticatólica diante da Primeira Guerra. Lançar onde? Na França. A federação se levantou contra isso. Olha aqui, é a ideia da LEC. Era um grupo de pressão de massa, formado na rede de dioceses e paróquias. Seu primeiro congresso ocorreu em 1925. 77 dioceses estavam representadas. Está falando da Federação Nacional Católica e do General de Castelnau. Bem, então, essa foi a base da ideia da LEC. Eu apresentei, portanto, 3 documentos. O manifesto da UC, em 1930, que ele expunha a ideia da LEC. Depois mostrei a carta dele ao Tristão de Ataíde, dizendo, estou enviando aqui o projeto da LEC, concluído. E o terceiro documento do governo inglês. A correspondência Como? A correspondência do Dr. Plínio com o Tristão de Ataíde de 1930, falando do projeto de 1930. Isso, exatamente, perfeitamente bem, perfeito. Bem, então aqui agora o Legionário publica em 15 de janeiro de 33, o artigo do Dr. Plínio Correia de Oliveira. Dr. Plínio foi escolhido secretário da LEC em São Paulo. Tristão de Ataíde era o general da LEC aí no Brasil. Dr. Plínio foi escolhido em São Paulo. Então o Dr. Plínio publicou esse artigo no Legionário, Liga Eleitoral Católica, Apostos. Todo mundo conhece, quem passou no exército e tal, conhece essa expressão apostos, né? Essa, quer dizer, ou seja, tomar posição. É isso. Não vou ler. Acaba de surgir em São Paulo a Liga Eleitoral Católica, bafejada pela simpatia e aprovação das autoridades eclesiásticas. É claro, não é possível, pelas leis da igreja, se fazer uma Liga Eleitoral Católica sem que haja uma aprovação da hierarquia. Agora veja a conclusão que o Dr. Plínio tira. A linguagem dele, desse artigo. Como na narrativa evangélica aproximam-se os asseclas para crucificar novamente a Jesus, entregá-lo-emos como Judas, dormiremos como os apóstolos, negaremos como São Pedro. Então, termina assim, ou seja, é preciso uma cruzada. Esse artigo é um artigo de convocação de cruzada dos católicos. E vão ver que os católicos se levantaram mesmo. Olha, veja a convicção da LEC. Isso aqui também é tirado do catolicismo. É tirado do legionário. Ou o catolicismo conseguirá vencer nas urnas, quer dizer, as urnas será a constituinte, né, de 33, 34, e fazer progredir resolutamente o país no caminho da restauração religiosa, ou o socialismo extremado se apoderar do Brasil para fazer dele a vítima dos numerosos cálices
Lenin Stalin era o ditador comunista do México. Lenin, todo mundo sabe o que é, que pululam nos bastidores da nossa política. Sequiosos de mexicanizar, é isso aí. Era fazer a mesma coisa que o governo comunista do México estava fazendo, perseguindo os cristãos, né? A terra de Santa Cruz. Bem, mostrando aqui o ambiente, Alec nasceu, portanto, num ambiente de polêmica, de enfrentamento. Alec nas páginas do Legionário. LEC é Liga Eleitoral Católica. A Igreja reivindica, no atual momento, diversas garantias que lhe facilitarão o desempenho de sua divina missão. Todos os católicos têm a obrigação de lutar incessantemente por essas reivindicações. E o católico se mergulhar na deliciosa inércia de quem, muito humildemente, se pergunta: quem sou eu? Que posso eu fazer se sou um mero particular, sem posição de destaque que me permita exercer uma ação eficiente? Quer dizer, eu sou um sujeito comum, o que é que eu preciso fazer? Doutor, aprendi isso. Faça a campanha de boca em boca. Converse nos seus meios. Mais um documento. Aqui está. O lançamento da LEC numa cidadezinha do interior de São Paulo chamada Piraju. Vou ler só o título, manchete, né, do Legionário. Revoltante atitude do Partido Socialista local, Piraju. Tumulto promovido pelas capangas socialistas em plena matriz de Piraju, quando se instalava a Liga Eleitoral Católica nesta cidade. Aí a polícia acabou. Veja bem. É o ambiente que ele está dizendo, né? A LEC não nasceu assim no mar de rosas e tudo, não. Ela entrou para afirmar os direitos da igreja, e o socialismo e o liberalismo estavam também atuantes para continuar a obra deles. Eu quero agora lembrar só isso daí, que quando a LEC surgiu ali, pois foi 32 que ela surgiu, foi oficializada. Já tinha tido, portanto, 2 anos da Revolução de 30. Essa Revolução de 30, mostrei nos documentos da reunião passada, que ela veio para esquerdizar o Brasil. Os documentos são muito claros. O arcebispo de São Paulo declarou: o comunismo estava na mochila dos soldados que marcharam com Getúlio Vargas do Sul. E o Oswaldo Aranha declarou naquele livro, aquele livro reproduz as declarações dele, que ele depois vai reafirmar em outros lugares. Nós, quando marchamos, nós queríamos implantar o esquerdismo no Brasil. A Revolução de 30 foi para implantar o esquerdismo. Mas, quando nós vimos as grandes manifestações em honra de Nossa Senhora Aparecida, né, a coroação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, a inauguração do Cristo Redentor, aquelas multidões, nós vimos que não podíamos levar o nosso intento. Quer dizer, eles tiveram que esperar. Bem, o que era a LEC, então? Está definido o doutor Plínio. A Liga não é um partido político, é um organismo que deve indicar deputados próprios. Não deveria ter deputados próprios, e ela recomendava os deputados católicos dos vários partidos que se comprometessem a defender o programa. É a ideia original do general de Castelnau. Ela vai indicar aqueles deputados que se comprometem a ter uma postura católica na Constituinte, ou na Constituinte, ou então na Câmara, no Senado, né? Bem, continua. O que era o programa da LEC? Proibição do divórcio, instituir o ensino religioso nas escolas oficiais, escolas públicas, né? Capelania para as Forças Armadas, capelania, então, assistência religiosa nas prisões e hospitais do Estado. Sindicato livre visando o sindicalismo católico. Eu dou uma palavrinha sobre isso daqui a pouco. Isenção do serviço militar para seminaristas, direito de voto para os religiosos. O que acontece? Porque o sindicalismo era oficial e laico. E estava obedecendo o quê? Estava obedecendo vamos dizer assim, ao esquerdismo. Então,
havia a ideia de aproveitar os sindicatos, fundar sindicatos católicos que fizessem apostolado com os operários. Isso aqui é a coisa. É uma associação que existe em todo o Brasil para arregimentar os eleitores católicos em defesa da igreja. Veja o último item lá, combaterá o socialismo e o comunismo. Tá vendo? O escopo da LEC era muito amplo. Família, propriedade, religião. Bem, aqui entra a questão da igreja, união igreja e Estado. Eu coloquei apenas para nós sabermos. A união igreja e Estado não entrava no programa por expresso desejo dos bispos. Dom Leme não queria de jeito nenhum. Dom Leme não queria de jeito nenhum a fundação de um partido católico. Isso tem vários documentos. Não, partido católico não. Vocês fundem imprensa católica, que é a orientação que ele dava para o Tristão de Ataíde. Fundem imprensa católica, fundem jornais, sejam intelectuais católicos, sejam professores, mas partido católico não. Se eu tiver, se der tempo, eu mostro aqui o documento sobre isso aí. É muito interessante. Acontece que havia partidos católicos, havia na Itália, tinha havido na Áustria, na Alemanha o Partido Católico tomou o poder, vamos dizer assim, não tomou o poder, tomou tá uma palavra errada, né? Mas estava no poder, ou esteve no poder. Veja, doutor Plínio, eu continuo, hein? No Legionário, o professor Plínio levantou o tema da união Igreja e Estado e o combate ao socialismo e o comunismo, que aqui vem então textual que o doutor Plínio escreveu no Legionário, 1930, olha lá. O Brasil é um país católico é oficialmente agnóstico, quer dizer, não tem religião. Nesse tempo de reivindicações católicas, não percamos de vista a oficialização da Igreja em bases vantajosas para o sublime credo que professamos, a Igreja Católica. Aqui entra a questão da objeção dos bispos, que é o seguinte: no Império havia muita intervenção do imperador na nomeação de bispos, né? Teve o caso, infelizmente, de Dom Vital, da prisão de Dom Vital. Então, essa união Igreja e Estado, ela não dá certo. Por isso que o doutor Plínio vai dizer aqui, a oficialização da Igreja em bases vantajosas. Não é porque não deu certo, quer dizer, que o imperador, né? Não é por isso que não se deva desejar. Em tese, pelo menos, é o que a Igreja defende, união Igreja e Estado. Aqui, um documento muito interessante do desprendimento do Dr. Plínio. Hoje se diria humildade, não é? Bem, carta ao Tristão de Ataíde, sugerindo que ele seja constituinte. Ao que me consta, há ainda grande confusão entre os católicos quanto ao que se vai fazer na futura e eventual constituinte. Porque não falava-se da constituinte, mas não tinha sido ainda convocada oficialmente pelo governo. Desde já insisto novamente sobre o dever em que, a meu ver, parênteses, desculpe-me a linguagem um pouco categórica, mas creia que ela é fruto da solidez da convicção com que eu falo. Fecha parênteses. O senhor, Tristão de Ataíde, se encontra na situação que o senhor se encontra de ir reservando para si um lugar de deputado federal, ou seja, deputado constituinte. Estou pensando uns 15 anos mais novo que o Tristão, né? Por isso que ele fala aqui, me perdoe a linguagem categórica, mas o senhor deveria entrar na luta. Continua. Eu vou ler mais uns trechos da carta que é muito interessante. Veja aqui a educação, a polidez e a firmeza da carta. Compreendo perfeitamente a montanha de objeções que vejo erguerem-se em seu espírito, ou seja, no Tristão de Ataíde, quando o senhor ler essa afirmação. O senhor não gosta. Seu espírito é mais afeito à luta doutrinária e científica. Sente-se depaisé, deslocado, como me escreveu neste gênero de lutas. Então, o Tristão já tinha manifestado a doutor Plínio, eu me sinto deslocado numa coisa dessa. Então,
Então, doutor Plínio, eu sei que o senhor pensa assim, agora vai o doutor Plínio argumentar. Estou, porém, convicto de que, se consultar exclusivamente os interesses da Igreja, pondo de parte quaisquer considerações de ordem pessoal, chegará facilmente à conclusão de que é necessário, em maiúsculas, na carta, que o senhor se candidate. Faça como os antigos cruzados. Apesar de toda a sua possível repugnância, diga Deus vult e resolva-se ao sacrifício. Carta de 6 de março de 1932. Vejam, o doutor Plínio está cristão. Vá para a luta. Faça como os cruzados. Deus vult. Cristão não foi. Bem, aqui vem um outro documento para mostrar assim, essa questão da LEC não correu assim como uma autoestrada, entendeu? De 6 pistas para ir, 6 pistas para voltar, não correu assim, não correu assim. Então, da carta do Dr. Plínio ao Tristão. Mudando inteiramente de assunto, peço-lhe para o que segue um segredo de confessionário. Sei que vieram de Roma instruções do Santo Padre quem que é? Pio XI, para que os bispos do Brasil não intervenham em política. Sei que Sua Eminência, quem que é o Cardeal Leme, passou um telegrama a Dom Duarte, quem que era Dom Duarte? O arcebispo de São Paulo. A figura que vinha depois de Dom Leme era o arcebispo de São Paulo. Comunicando-lhe o fato. Aqui em São Paulo, deu-se a tal telegrama, então de Dom Leme a Dom Duarte, uma interpretação que me parece forçada. Nem mesmo a luta eleitoral, tendo em vista os puros interesses espirituais do catolicismo, deve ser dirigida pelo episcopado. Conseguiram ver o alcance do documento? Quer dizer, isso daí liquidava a LEC. Liquidava. Então os bispos não iam apoiar, portanto não iam criar LEC, Liga Eleitoral Católica, nas suas respectivas dioceses, não iam apoiar. Veja, continua o doutor Plínio. Peço-lhe que me informe com toda a segurança possível sobre a interpretação e extensão exatas de tal determinação pontifícia. O cristão estava no Rio, o cardeal estava no Rio. Ora, veja o que é que o doutor Plínio diz para ele. Aliás, devo dizer-lhe desde já que, na hipótese de ser exata a interpretação dada em São Paulo, ou seja, que os bispos devem se alhear, penso em submeter o ato à reconsideração da Santa Sé, com o respeito absoluto e incondicional e o amor filial que devoto a esta de todo o meu coração. Ou seja, eu vou estudar o assunto e vou pedir à Santa Sé que reconsidere isso daí. Se for essa a interpretação. Acho que tem mais um pedacinho. É quase que a posição de São Paulo. Veja a argumentação do Dr. Plínio na carta ao Tristão. Tristão era o líder nacional colocado por Dom Leme. Tal proibição destoa inteiramente do que a Santa Sé tem sabiamente estatuído, quer dizer, colocado, né, para todos os outros países do mundo, do Ocidente, né? E parece-me que se essa exceção foi aberta em relação ao Brasil, é porque a Santa Sé recebeu da situação política deste país uma informação absolutamente errônea. Quer dizer, qual é a razão pela qual o Papa decidiu isso? Se isso destoa da política que ele está adotando em outros lugares? Ou uma abstenção do episcopado importa provavelmente em uma cisão entre os nossos, entre os católicos. E para nós, cisão e pulverização são sinônimos. Logo, deduzo, a abstenção do episcopado equivale a suicídio. Infelizmente, o senhor bem sabe que essa argumentação condiz, que eu estou dando, né, que o doutor Plínio está dando para ele na cara, condiz rigorosamente com a verdade dos fatos.
Carta ao Tristão de março de 32. Acho que com isso, então, podemos dar um fecho aqui. O Dr. Plínio vai mostrar que no Império, havendo então esta união igreja-estado, apesar das demasias do imperador, a igreja tinha muitas regalias. O casamento católico tinha efeitos civis. A igreja ensinava, não é? Havia o ensino religioso, havia os capelães nas prisões. Então ele fala, e a igreja oficialmente, ela tinha todas as regalias. Vou repetir, com intrusões que foram feitas, né, indevidas. Agora, quando caiu a monarquia e foi feita a Constituinte de 91, isso tudo, positivismo, laicismo, maçonismo, a igreja perdeu tudo. Então, por isso, a LEC, então, agora, as eleições de 33, vai reivindicar uma nova situação para a igreja. Agora, eu concluo. Eu apresentei, então, documentos mostrando que é uma injustiça histórica desses, alguns escritores aí, e, nas defesas de tese, excluir o professor Plínio Corrêa de Oliveira desse rol de pessoas que tiveram uma posição decisiva na constituição da LEC e no enfrentamento ao Getúlio. Eu apresentei documentos. Não estou falando, apresentei documentos. Bom, a atuação na Assembleia, a defesa concreta na Assembleia, os discursos, o enfrentamento com as esquerdas. Isso aqui já fica a ponte já para a próxima gravação. Dizem por aí, não, Dom Leme acompanhava todas as sessões, até pelo rádio. Tristão de Ataíde orientava todos os católicos, os deputados católicos, e aquilo correu assim e tudo. Nós vamos ver se correu assim. Se a bancada positivista, se a bancada laicista, se a bancada socialista, se a bancada protestante, se a bancada comunista deixou a coisa correr assim. Não correu. O Dr. Plínio até conta, ele foi acordado de madrugada pelo líder paulista, que era o Alcântara Machado, né, que era o líder da bancada paulista, e diz: Plínio, eu preciso de você. Você é que tem entrada junto à bancada de Pernambuco, da Bahia, São Paulo, outros lugares, você tem esse relacionamento com os deputados, e consta que o João Alberto ameaçou. João Alberto era um tenente, não é? Um tenente da Revolução de 30. Ameaçou colocar tropas e fechar a Constituinte. Eu preciso que você haja agora. Você sai aí de táxi e tal e vai acordando os deputados para que eles cheguem amanhã no plenário cientes do risco que nós estamos correndo. Então, como é que vai dizer que tudo foi acertado por Dom Leme e pela Tristão de Ataíde? Tristão de Ataíde não estava, ele se recusou a ser a deputado constituinte. Quem estava ali lá na Assembleia, nas votações, esse sim, teve ou seja, não é possível excluir. Ele foi o deputado mais votado também, né? E além de dizer perfeitamente como é que pode um rapaz com 24 anos ser o deputado constituinte mais votado do Brasil. E ele efetivamente atuou. Bom, Nossa Senhora nos ajude por hoje aqui. Salve Maria. Salve Maria.